Fala pessoal, tudo bem? Continuando aqui nossa análisezinha sobre o livro de Atos, aqui em Atos 5, agora a gente vai dar uma lida nessa passagem confusa e estranha, que é a passagem de Ananias e Safira, tá? Nós vamos ler e tentar entender o que está acontecendo aqui. Entretanto, um certo homem chamado Ananias, é Atos 5, tá? Para quem não sabe, versículo 1. De acordo com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas com a conveniência da esposa. Então, primeiro ponto, ele vendeu uma propriedade e a esposa dele sabia. Ela foi conveniente com ele. Então, os dois sabiam que eles tinham vendido uma propriedade. Tá? Reteve parte do preço. Então, ele reteve uma parte do preço pelo qual ele vendeu essa propriedade. A Bíblia não fala quantos por cento é. Pode ser 50%, 60%, 40%, 10%, não importa. Ele reteve uma parte do preço e ficou para ele. Ah, eu vendi uma chácarazinha que eu tinha ali e fiquei com uma parte para mim. Beleza. Levando depois uma parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Então ele pegou uma parte desse dinheiro que ele vendeu e depositou no pé dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, retendo parte do preço do terreno? Então o que acontece aqui? Segundo Pedro, Satanás encheu o coração dele, que é uma expressão, e ele reteve uma parte do preço. Então, no que a gente entende assim primariamente, o pecado dele foi a mentira. Porque ele mentiu para o Espírito Santo. Tá? Esse foi o pecado dele. Só que outro pecado dele, dentro do que está aí no contexto, foi porque ele não deu todo o dinheiro para os apóstolos. Ele deu só uma parte. Então, ele reteve parte do dinheiro. Reteve uma parte, pronto. Só que aí tem um probleminha, pessoal. No mesmo livro de Atos é narrado a história de Simão, o mago. Simão vê Pedro fazendo curas e milagres e ele oferece dinheiro para Pedro para ter aquele dom. E aí Pedro dá uma bronca em Simão e fala que ele não pode comprar dons espirituais com dinheiro. Ou seja, ele não aceitou o dinheiro de Simão, dá uma bronca nele. É daí, inclusive, que a igreja criou o termo simonia. Então, o que Pedro quer dizer? Que as coisas espirituais não precisam de dinheiro, de coisas materiais. Só que aqui no caso desse homem, só porque ele reteve uma parte do dinheiro que era por direito do homem, ninguém é obrigado a dar nada para ninguém, Pedro ficou pé da vida com ele, porque ele supostamente estava tentando enganar o Espírito Santo e mentiu. Então é estranho, né? Que com Simão, ele fala, não quero um centavo, porque as coisas de Deus não se compram com dinheiro. Agora, um homem que vai fazer uma simples caridade, Pedro tem uma atitude bem pior. Lembrando que Simão não morreu, segundo a Bíblia. Já Ananias, olha só, porventura, mantendo-o, não permaneceria teu, e vendido, não disporias o dinheiro à vontade? Quer dizer que se ele não tivesse feito a caridade, o dinheiro seria dele. Por que, pois, concebeste em teu coração este projeto? Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Então o pecado aqui teria sido a mentira. Beleza. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. Ou seja, ele morreu. E grande temor sobreveio a todos os que disso ouviram falar. Os jovens, acorrendo, envolveram o corpo, o retiraram, dando-lhe sepultura. Então, engraçado que Ananias não morreu, que tentou comprar bênçãos com dinheiro. Já Ananias não, Simão, o mago. Já Ananias morreu na hora. Que Deus é esse que quer todo o seu dinheiro, se ele te mata você? Não, amadinho, mas o pecado aí foi a mentira, não foi o dinheiro. Ok, nós vamos chegar nesse ponto aqui, tá? Passou-se um intervalo de cerca de 3 horas, sua esposa, nada sabendo do que sucedera, entrou. Pedro interpelou-a. Olha a pergunta de Pedro. Dize-me, foi por tal preço que vendeste o terreno? Qual foi o preço, né? Isso é pergunta que o líder religioso faz, pessoal, um líder espiritual. A pessoa vai lá encontrar o apóstolo que está fazendo milagres, pregando Jesus. A primeira coisa que Pedro pergunta quando vê ela é: por quanto que você vendeu aquele terreno? Peraí, o marido dela acabou de morrer 3 horas antes. Pedro, aqui no texto, ele não teve nem sequer a empatia ou a ética de avisar a mulher dele que o marido dela morreu. Vocês estão percebendo como esse texto é absurdo? Ela chega lá para visitar os apóstolos e vê ele falar: você não é a mulher do Ananias? Sou. Olha, desculpa, querida, tinha uma notícia ruim para te dar. Teu marido teve um mal fulminante, um infarto, alguma coisa, ele acabou de falecer. Não, Pedro não pergunta nada para a mulher, não tem a menor empatia que ela acabou de ficar viúva. A primeira coisa que ele pergunta é: por quanto vocês venderam aquele terreno? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo.
E ela respondeu, sim, por tal preço. A Bíblia não fala o valor, só fala tal preço. Retrucou-lhe Pedro, por que vos pusestes de acordo para tentardes o Espírito do Senhor? Aqui já é uma tentação. Já deixa de ser mentira, virou uma tentação o pecado. Eis a porta os pés do que sepultaram teu marido, e eles levarão também a ti. Olha a falta de empatia do cara. Ó, aqueles ali acabaram de sepultar o seu marido, eles vão levar você também. Peraí, pessoal, se alguém morre de repente no lugar público, quer seja numa praça, aqui a Bíblia não é clara onde ele estava, mas parece que era no alpendre de Salomão, o certo não era avisar a família, para a família sepultar o defunto? Falar, olha, seu marido morreu ali na frente do templo, tal, vamos lá sepultá-lo, não sei o quê. E ia vir a viúva, os filhos, as pessoas chorando, os familiares. Não seria um pouquinho mais correto e ético? Mas aqui nesse texto não. Só pegaram o corpo dele e sepultaram, sabe lá onde? Até porque sepultamento você tinha que ter uma sepultura, né? Senão você não poderia ser sepultado naquela época, que custava dinheiro. Aí Pedro já vai perguntando logo de preço de terreno. Aí que ele fala que o marido dela acabou de morrer e fala que ela vai morrer também. Confuso, né, pessoal? No mesmo instante ela caiu aos seus pés e expirou. Morreu. Os jovens que entravam de volta encontraram-na morta. Levaram-na e enterraram junto de seu marido. Sobreveio então grande temor à igreja. É claro, com Deus assim que te mata se você, por exemplo, for dar uma oferta, mas guardar o dinheiro da condução para você voltar para casa, e se Deus manda fulminar você na hora? É claro que a igreja se encheu de temor. Agora, qual é o problema, pessoal? O problema é que essa passagem, além de ser absurda, né? Um Deus que mata alguém porque não quis dar o tudo para a igreja, isso aí não existe em nenhuma outra parte da Bíblia, pessoal. Na verdade, você tem determinações apenas de dízimo no Velho Testamento, né? Que era uma unidade de medida. E não era bem 10%, que nem eu já mostrei aqui para vocês no vídeo, o dízimo não era bem 10% como é pregado hoje em dia, tá? Agora, se a pessoa está dando uma oferta voluntária, essa oferta pode ser do valor que a pessoa quiser. Se eu vender, por exemplo, um carro meu, não importa se eu vendi o carro por 50 mil, por 100 mil reais, não importa. Se eu quiser dar só 10 mil reais de doação para a igreja, ó pastor, isso aqui é uma oferta que eu estou dando aí para ajudar na igreja. É só uma oferta. Não é obrigado a pessoa a dar tudo para a igreja. Ah, Amadinho, mas o problema é que ele mentiu. Ele falou que vendeu por bem menos do que ele vendeu para dar para os apóstolos. Esse foi o problema. Ah, então o problema aqui no texto foi a mentira, que fez Deus matar um casal. Inclusive é até engraçado, né, que Deus terminou um relacionamento. Ele matou um casal. Mas o problema é a mentira? Beleza. Vamos ver aqui Romanos 3,7. Romanos 3, versículo 7. Paulo dizendo: mas, se pela minha mentira de Paulo, resplandece mais a verdade de Deus para a sua glória, por que devo eu ainda ser julgado um pecador, hein? O que Paulo está dizendo? Que as pessoas estavam julgando ele um pecador porque ele mentia. Então, aqui ó, Paulo mentia. Ó, se pela minha mentira resplandece o evangelho de Jesus, por que as pessoas estão me julgando de pecador? Aqui ó, mentira. Por que o Espírito Santo matou aqui um casal, mas não matou Paulo? Não é o mesmo Espírito Santo? O Espírito Santo que estava aqui em Atos dos Apóstolos não é o mesmo Espírito Santo que estava acompanhando Paulo? Quer dizer que Paulo poderia mentir. Ou como Jesus falou aquele negócio, que a palavra do homem de Deus seja sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Isso aí não vale nada então. Porque Paulo podia mentir à vontade que com ele não acontecia nada. Agora um casal que foi fazer uma caridade para a igreja, para os apóstolos, pum, morreu os dois. Vamos ver agora 1 Coríntios 9:20. Eu vou ler a partir do 19, tá? Ainda que livre em relação a todos, fiz-me servo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como um judeu. Depois dizem que Paulo era judeu, né? Como é que um judeu se faz como judeu? A fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à lei, fiz-me como se estivesse sujeito à lei, se bem que não esteja sujeito à lei, para ganhar aqueles que estão sujeitos à lei. Para aqueles que vivem sem a lei, fiz-me como se vivesse sem lei, ainda que não vivia sem a lei de Deus, pois estou sob a lei de Cristo, para ganhar os que vivem sem a lei de Cristo. Para os fracos, fiz-me como fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele mentia. Vou colocar que fingia, né? Que ele fingia ser tudo o que ele não era. Ele fingia ser judeu para ganhar os judeus. Ele fingia ser não judeu para ganhar os não judeus. Fingia ser fraco para ganhar os fracos. Tudo isso daqui é fingimento. Fingimento é o quê? É uma mentira.
Por que o Espírito Santo não matou Paulo aqui, então, pelo fingimento e dissimulação dele? E por fim, Filipenses 1,15. Só lembrando que Paulo repreendeu Pedro, porque falou que Pedro dissimulava lá, segundo Gálatas. Isso aqui é o quê? Não é uma dissimulação? Esse é o apóstolo preferido dos cristãos, dos gentios, o paulinismo. Um apóstolo que é mais hipócrita que... Agora deixa eu achar aqui, Filipenses 1,15. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e porfia, e outros por boa vontade. Estes por amor clamam a Cristo, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E aqueles por rivalidade, não sinceramente, julgando com isso acrescentar sofrimento às minhas paixões. Mas que importa? De qualquer maneira, ou com segundas intenções, ou sinceramente, Cristo é proclamado, e com isso me regozijo. O que ele quer dizer? Se as pessoas estão pregando Cristo por inveja, falsidade, por mentira, não importa. O importante é que estão pregando a Cristo para aumentar o meu ministério. É isso que Paulo está dizendo. Então, pera lá. Paulo disse que mentia, ele disse que fingia, e não repreendia quem estivesse pregando a Cristo sem ser por amor verdadeiro. O interessante para ele era fazer proselitismo. Quanto mais cristãos, melhor. Tudo isso faz parte do caráter falso de Paulo. E não aconteceu nada, o Espírito Santo não matou Paulo. Agora, um casal que foi fazer uma caridade, só porque reteve uma parte do valor, que era um direito deles, inclusive um direito até pelo direito da Torá seria igual, porque aquilo que é propriedade sua é um direito seu. Você não é obrigado a dar 100% do que você tem. Nem Jesus determinou uma regra dessa. Dá 100% de tudo que você tem. E olha que Jesus aceitava ofertas, né? Porque em João fala que Judas segurava uma bolsa. Mas agora, só porque a pessoa não deu o seu tudo, ela foi digna de morte? Aí os pastores pegam essa passagem, com aquela passagem de Lucas da viúva, que coloca uma moedinha lá no templo, aí eles conseguem extrair o tudo das pessoas, por causa de uma passagem como essa. Essa é aquela da viúva que deu o seu tudo. Eles não entendem o simbolismo por trás daquilo. Então o pastor fala sempre fiel. Você tem que dar o seu tudo, tudo que você tem que dar para a igreja. Esses dias viralizou um vídeo do Edir Macedo, né, falando que Deus não quer regalia, micharia. Deus quer o seu tudo. Baseado numa passagem absurda dessa. Agora, para refletir, pessoal, para finalizar o vídeo, vocês acham mesmo que Deus ia querer o seu tudo? Quer dizer que se de repente eu dou uma sorte, aí, por exemplo, eu ganho na loteria, ganhei na cena. Ganhei 50 milhões de reais na cena. Ah, tô feliz. Aí eu resolvo ter um ato caridoso, doar uma parte para a igreja. Falo, não, vou ajudar um pouquinho a igreja, porque a igreja, bem ou mal, pode ajudar outras pessoas. Comprar uma cesta básica, um remédio, alguma coisa, eu vou dar 1 milhão de reais para a igreja. Isso é motivo para eu ser morto? Quer dizer, então que eu seria obrigado a doar 50 milhões do que eu tenho tudinho? Ou então mentir? Olha, se eu mentisse para o pastor, falasse, ah, pastor, eu ganhei 1 milhão só, estou dando tudo aqui na sua mão. Isso seria motivo bastante para ser morto? Pedro já chega perguntando para a viúva, nem fala do marido dela nem nada. Por quanto vocês venderam lá a fazenda? Está na Bíblia de qualquer um, pessoal. Os que vierem reclamar, eu não escrevi a Bíblia. Vocês podem abrir aí em Atos, capítulo 5, ou nessas passagens que eu citei aqui, ó. Se quiser até repito para vocês verem. É Romanos 3,7, 1 Coríntios 9,20 e Filipenses 1,15. Paulo mentia e não aconteceu nada com ele. Já o casal que foi fazer uma caridade, morreu. Tá bom, galerinha? Então tá isso, acho que deu para entender. Quem gostou, pessoal, dá um like aí no vídeo, tá? Por gentileza, você vai ajudar a aumentar a atividade, alcance, ainda mais agora que o YouTube tá meio bugado. Se inscreva aí no canal e considere ativar o sininho, tá? Mesmo quem já for inscrito, porque pelo menos você é notificado quando o canal envia um novo vídeo. Para assistir ou não é opcional, pelo menos você sabe que o canal enviou um novo vídeo, tá? Considere também entrar na lista de transmissão, WhatsApp ou Telegram. Não é grupo, tá? São só listas de aviso. O grupo que eu criei só tem eu, tá? Não quero saber de grupo por enquanto, tá? Quem quiser colaborar alguma coisa com o canal agora que é final do ano, meu Pix está na descrição de qualquer vídeo, tá? Eu só faço esse pedido assim no final do ano, porque eu sei que as pessoas têm um 13º. Se alguém quiser colaborar com alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Comente também o que vocês acharam dessa passagem. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.